Olá, o programa Viva com Saúde de hoje vai falar sobre alergia. Estamos aqui com o Dr. Luiz Antônio Grilo e Paulo Roberto dos Reis. Dr. Paulo Roberto, a gente chegou num período crítico, que é o frio. Por que os consultórios enchem tanto nesse período? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite de vocês por estar aqui prestando esclarecimentos. O quadro alérgico ele tem uma exacerbação muito grande de acordo com a estação do ano. Esse período que nós vivemos de entrada do inverno é caracterizado por amplitudes térmicas muito grandes, variação de temperatura. Você no mesmo dia tem uma variação, uma amplitude térmica, às vezes de 10, 12 graus. E associado a isso, uma baixa umidade do ar. Então, o tempo seco com variação de temperatura são os dois principais fatores relacionados à estação do ano que agravam bastante esse problema da patologia alérgica respiratória. Ô, doutor Antônio Grilo, no verão a procura cai bastante, né? Você acha que o pessoal tem cuidado, manter as dicas que o senhor dá no consultório? Você acha que eles mantêm isso durante todo o ano? Isso, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Mas isso é uma controvérsia até dentro do próprio meio científico, ou seja, o tal do controle do ambiente. Ele tem, claro, uma importância porque ele se limita a diminuir o contato do indivíduo alérgico com aquilo que normalmente provoca alergia, que são os ácaros da poeira, famosos, né? Fungos do ar, anemófilos, ou seja, que estão no ar, além de pelo e caspa de animais, de baratas, etc. e tal. Então, muitas vezes, é muito difícil você controlar isso tudo 100%. Mas existem alguns cuidados que podem ser botados em prática. Por exemplo, forrar o colchão e travesseiro. Hoje já existem umas capas anti-ácaro, extremamente baratas, 20 e poucos reais. Você forra o colchão e o travesseiro, já diminui o contato, que o ácaro gosta muito do colchão e do travesseiro, porque ele se alimenta de resto de descamação humana. E onde você descama mais? É dormir, né? No travesseiro, no cobertor, no colchão. Então essas capas ajudam bastante. A troca de roupa de cama 2, 3 vezes por semana, lavar sempre com sabão de coco, não usar nunca amaciante de roupa, pelo menos nas fases críticas, entendeu? Evitar choques térmicos, choque de temperatura, tá quentinho dentro de casa, de repente abre a porta e sai e vai pegar 18, 16 graus lá fora. Isso tudo implica em alterações da mucosa, principalmente da mucosa nasal, porque ela é a primeira que está em contato com o ar. Então ela é a primeira que sofre. Tanto é que uma das funções, e o Paulo vai discorrer sobre isso, é que o nariz tem a função de limpar o ar através daqueles cabelinhos que a gente tem, e mais os cílios, o tipo de epitélio do nariz, pseudo estratificado. Isso também ajuda a purificar o ar, os seios da face a turbilhonar o ar, para que eles cheguem a uma temperatura adequada para os pulmões. Enfim, são cuidados que ajudam bastante, mas o tratamento é bastante grande. A pleide é muito grande de recursos. Esfriou um pouquinho, o pessoal já automedica, né? O que o senhor acha disso? Assim, o perigo disso, o senhor como profissional, explica pra gente um pouquinho. Existem drogas que realmente são vendidas, inclusive. Com facilidade, né? Sim, com facilidade, inclusive com promoção. Tem drogas que você compra, leve 4, pague 3, principalmente relacionado aos descongestionantes nasais, que são os de uso mais frequente. E a gente sabe que esse tipo de medicamento representa um risco para a saúde e a integridade do paciente. São drogas vasoconstritoras, que em algumas doenças são inclusive contraindicadas, paciente hipertenso, que tenha arritmia cardíaca, e isso às vezes é vendido indiscriminadamente por automedicação, ou às vezes até por indicação de balconista, de farmácia, de amigos, troca de informação, e é uma gama de medicamentos que realmente são usados de maneira errada, para patologias erradas inclusive, porque nem aquilo que é bom para você
vai ser bom para mim. E o que mais a gente vê, são o uso de medicamentos, automedicação, sem controle e sem acompanhamento médico, que é o pior, porque você não tem noção do grau de complicação que aquilo pode estar trazendo ao seu organismo. Então, acho que, em termos de medicamento, é uma gama de medicamentos que não são indicados, às vezes, a mesma medicação para pacientes diferentes. Porque se fosse, basicamente, tratar alergia com um único tipo de medicamento, seria muito fácil. E a gente lida com alergia, sabe que realmente é uma coisa complicada. O senhor falou de alergia aí, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, ou o doutor Grilo, o que é alergia? Bom, alergia relacionada à parte respiratória é um mecanismo de, vamos dizer, de reação da sua mucosa respiratória a um alergeno, a um fator externo, geralmente, que pode ser a poeira domiciliar, o ácaro, que o Grilo já falou, barata. Quem convive com barata tem uma alergia específica. Quem convive não, né? Porque a barata convive com a gente, nós não pedimos para conviver com ela. O fungo, produtos químicos, fumaça de cigarro, ar-condicionado. Então, todos esses perigo, fatores, o ar-condicionado, né? a partir do momento que a pessoa é sensibilizada para aquele determinado alergeno, todas as vezes que ela tiver contato com aquilo, ela vai desenvolver uma reação, normalmente uma reação inflamatória da mucosa, no caso nasal ou brônquica, que vai desencadear uma série de sintomas. O nosso amigo Luiz aí é um expert no assunto em termos de alergia, ele pode descrever para a gente toda essa reação que o paciente fica submetido ao entrar em contato com o alergeno. Isso aí é o seguinte, existe, em termos práticos, 4 tipos de anticorpos. Tá? Anticorpos chamados humorais, ou seja, que estão circulando no sangue, etc. Que é a imunoglobulina G, a imunoglobulina A, a imunoglobulina M e a imunoglobulina E. Essa chamada IgE é o único anticorpo que, em excesso, ele provoca as reações de hipersensibilidade, ou seja, o organismo reage hiper, ou seja, muito, e aí aparecem os sintomas. Então, quando você entra em contato com, vamos usar o ácaro da poeira, que é o mais conhecido. Quando você entra em contato com o ácaro, que ele chega na sua mucosa, por exemplo, do nariz, e posteriormente até na mucosa da traqueia, do brônquio, etc., dos alvéolos, etc., o que acontece é o seguinte, existe uma reação do próprio organismo contra aquele antígeno, no caso o ácaro. Ele se liga a essa IgE e dá um choque nessa IgE, nesse anticorpo, que provoca uma reação nas células da mucosa, células que revestem a mucosa, aquilo que reveste, por exemplo, no nariz. E ali ela provoca uma liberação de uma série de substâncias celulares que vão provocar a vasodilatação, vão provocar a hipersecreção de muco de catarro pelas glândulas mucígenas, vão provocar espirro e coceira pela irritação de terminações nervosas do nariz, entendeu? E o bloqueio nasal, que esse o nariz entupido é um grande problema, é um grande desafio. Que o vasoconstritor que ele falou se alivia no início, no uso continuado, ou seja, no vício do remédio do nariz, ele além de não fazer efeito, começa a provocar um bloqueio nasal de rebote, que é uma coisa que depois ele pode falar mais. Esses que o senhor está citando são, na verdade, os sintomas gerais, né? Gerais. Eu vou pedir para o senhor explicar para a gente a diferença de asma, rinite, rinite alérgica, bronquite alérgica, né? Esse termo bronquite, ele não é muito, digamos assim... Correto. Ele é muito genérico, né? Bronquite quer dizer uma inflamação de brônquio. E todo esse processo alérgico é um processo inflamatório. É preferível a asma. Asma que vem do grego chamado astima, que quer dizer sopro curto. O asmático ele tem dificuldade de expirar o ar. Então, a dificuldade dele respiratória, a dispneia dele, é aquela que...
ele força para expirar. Fica cansado. Porque quando você inspira, tá? O brônquio, seu brônquio, ele abre para receber o ar. Quando você expira, ele fecha, como se estivesse soprando para sair o ar, para sair o CO2, etc. e tal. Na entrada é o oxigênio. Então, o que acontece basicamente na asma é que com essa reação que eu falei das células de liberação de uma série de substâncias, o brônquio ele fecha, ele contrai, tá? E fica edemaciado, ele fica inchado. Então é um cano que, digamos assim, está sujo e ao mesmo tempo apertado. Isso quer dizer o seguinte: quando o ar sai, ele sai com dificuldade. Por isso o indivíduo tem que fazer força. Tá certo? Então, o tratamento tem que se basear em tirar esse edema dessa mucosa, tá? Abortar aquela reação que provoca a liberação daquelas substâncias, certo? E aliviar a dispneia, a falta de ar, que é a angústia do paciente, etc. Isso mais ou menos um resumo da asma. Evidentemente que outros fenômenos ocorrem, mas que não cabe aqui, né? Uhum. Agora, com relação à rinite, é a mesma coisa no nariz. O tipo de reação é a mesma, a liberação das substâncias são as mesmas, tá? E tanto na asma quanto na rinite existe a reação dual, o Paulo conhece bem, que na fase inicial, das substâncias que são liberadas, chamada histamina, é ela que provoca aquela coceirada, aquele negócio todo e tal. A reação tardia, que ocorre geralmente de 6 a 8 horas depois, ela implica numa liberação de outras substâncias que vão provocar outros tipos de reação, ou seja, perpetuando a reação. É como se fosse um exército atacando e depois de algumas horas chega o reforço, aí para piorar mais ainda, tá certo? Então é a chamada fase tardia. Aí existem hoje alguns outros medicamentos, algumas outras opções, os próprios corticoides nasais. Existe um critério para usar, porque alguns são melhor absorvidos, alguns têm uma ação melhor, menos efeitos colaterais, enfim, é discussão durante o programa. Doutor Paulo, tem alguma rinite que não é alérgica? Sim, nós podemos enquadrar aí uma série de fatores semelhantes aos sintomas da rinite alérgica, que na verdade são processos também inflamatórios, porque a rinite nada mais é do que um quadro inflamatório da mucosa, mas não relacionados diretamente a um fenômeno alérgico. Nós podemos citar como exemplo alguns tipos de rinite não alérgica. A rinite do lactente, que é a rinite do bebê, que é aquela que quando o bebezinho nasce, existe uma adaptação da mucosa do recém-nascido às condições do ambiente. Isso vai gerar produção aumentada de secreção, uma certa congestão nasal, mas que é de resolução espontânea com o passar do tempo, dos meses, independente de qualquer tratamento. O que a gente sugere nesses casos é mais a irrigação nasal contínua com o soro fisiológico, e é uma patologia não relacionada a processo alérgico. Temos também as rinites hormonais, que são aquelas muito comuns, principalmente na gravidez, relacionada a um hormônio específico, que é o estrogênio, que durante, às vezes, algumas grávidas, num período da gestação de 9 meses, vão sofrer uma série de sintomas semelhantes a um quadro alérgico, mas que, na verdade, tem relação direta com o desequilíbrio hormonal. Assim que a gestante dá à luz, em torno de 2 semanas, mais ou menos, esses sintomas desaparecem, principalmente relacionados à sensação de secura da mucosa, obstrução nasal crônica, e às vezes o prurido, a coceira, mas que tem relação direta com esse desequilíbrio hormonal e não tem relação nenhuma com o processo alérgico. As rinites profissionais, que são aquelas que geralmente o indivíduo trabalha num determinado ambiente e que aquele contato com a substância existente no local de trabalho vão desencadear também sintomas semelhantes a um quadro alérgico. A gente pode citar aí, por exemplo, trabalhadores de panificação, lidam com farinha, frentistas de posto de gasolina que lidam com combustível, que aqueles gases que saem lá quando estão abastecendo, profissionais relacionados à indústria química,
Na área de saúde mesmo, a gente pode citar quem tem contato com látex, com luva de látex, que geralmente é colocado talco, uma substância para poder facilitar. Então, muitos profissionais que sensibilizam com aquilo. Na verdade, é uma sensibilização específica a um determinado substância. Diferentemente, às vezes, da rinite alérgica, que existem outros fatores associados. Mas existem, sim, patologias semelhantes em termos de sintoma, mas com etiologia diferente. Um é um quadro inflamatório, simplesmente, e o outro um quadro inflamatório, no caso da rinite alérgica, mas de sensibilização por substâncias dispersas no ambiente, vamos dizer assim. De um modo geral, tem cura as rinites? Olha só, isso é muito controverso, eu vou deixar meu amigo aqui numa situação bem difícil, porque pela visão do otorrino e a vivência da gente, o que a gente vê é que a alergia, em geral, não tem cura. Primeiro, por se tratar de uma patologia de característica, na maioria das vezes, hereditária. O alérgico já nasce na sua bagagem genética com um determinante definindo a presença ou não da alergia. Isso é muito difícil você modificar. Outra coisa é o seguinte, o que a gente percebe no tratamento, seja ele qual for, focado na área do otorrino, do alergista, do pneumologista, do clínico geral, é que todo o tratamento do paciente alérgico, a gente visa a melhora dos sintomas, mas nunca se promete a cura do quadro alérgico. Mas a gente consegue atualmente, com a gama de medicamentos que a gente dispõe, dos tratamentos à base de vacina, diminuírem muito a intensidade dos sintomas. Nós vamos para um breve intervalo, já a gente volta. Estamos de volta com o programa Viva com Saúde. E agora, doutor Grilo, eu vou pedir para o senhor responder a pergunta do doutor Paulo Roberto. Tem cura? A rinite tem cura? Bom, eu não quero ser político mineiro, aliás, eu não sou mineiro igual o Paulo, mas não vou ficar em cima do muro nem nada não. O que acontece é o seguinte, na verdade, muito poucas doenças em medicina, na minha opinião, tem literalmente a cura. Até porque todas elas passam por processos psicológicos, processos neurológicos, ainda muito pouco desvendados pelo homem, né? Relacionado com uma série de trauma, a gente não sabe de quando, nem porquê, mas que influi no soma, são chamadas doenças psicossomáticas. Com relação à alergia, o Paulo tem razão no seguinte, ela é realmente uma doença do tipo héredo familiar. Então, existe uma marcação genética no feto, quando ele nasce, de que ele vai herdar os genes da alergia. E os genes são aquilo que marcam todas as características de um ser humano. Desde a cor do olho, a cor da pele, o cabelo, uma úlcera que ele vai ter posteriormente, um problema cardíaco, enfim, qualquer coisa. Então, digamos que cura, propriamente dita, eu não acredito, né? Embora haja outros colegas, eu fui num congresso recentemente, congresso até internacional, mundial no Rio de Janeiro, e alguns colegas falavam em cura. Mas eu, particularmente, eu ainda não vi ninguém que curasse nada geneticamente, marcado. Então, mas é uma doença que são doenças alérgicas que você pode perfeitamente controlar. E o indivíduo tem uma vida absolutamente normal, uma criança tem uma vida absolutamente normal. Entendeu? Mas o acompanhamento, então, tem que ser contínuo. É contínuo por um certo tempo. Por exemplo, na imunoterapia, que é o tratamento com vacina,
A recomendação da Organização Mundial de Saúde, aliás, o único método que modifica a história de uma doença alérgica é a imunoterapia, porque ela age na causa do problema imunológico, ou seja, ela provoca formação de anticorpo de bloqueio, que impede a IgE de agir e provocar sintomas, aumenta alguns tipos de mediadores químicos, como as interleucinas, os leucotrienos cisteínicos, enfim, são termos técnicos que aqui não entram no caso. Mas nos dão, e o médico tem a responsabilidade de saber o que ele está receitando, como age aquele remédio, porque qualquer remédio, qualquer um, sem exceção, desde uma simples vitamina, pode provocar uma reação adversa. Nem sempre alérgica, mas adversa. O indivíduo pode não se dar bem com aquilo. Então, eu acho que com o esquema de tratamento, de terapia que a gente faz hoje, a vida do sujeito pode ser absolutamente normal. Pode ser como a do diabético bem controlado, pode chegar a 100 anos, pô. O hipertenso, tudo bem controladinho, pode chegar em qualquer idade com qualidade de vida. É mais demorado, né, esse tratamento? Lógico, o importante para nós é melhorar a qualidade de vida do cidadão. Isso é o fundamental. Dura em média quanto tempo? É o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, esqueci de falar, é de pelo menos de 3 a 5 anos a imunoterapia, o tratamento com vacina, para o indivíduo ter uma tranquilidade imunológica em torno de 20 e poucos anos. Ou seja, você faz aquele tratamento e fica uns 20 anos aí tranquilo, sem problema nenhum. Isso via de regra, podendo ser mais tempo, podendo ser menos tempo. Com bons resultados. Com excelentes resultados. Doutor Grilo, tem um comentário agora falando do teste que identifica o tipo de alergia que o paciente tem. Como que funciona? Quais as alergias que esse teste é capaz de detectar? Olha, existem vários tipos de testes e vários tipos de tecnologia. O que acontece é o seguinte, alguns testes de alimento, por exemplo, eu prefiro fazer através da dosagem de IgE no sangue, porque alguns alimentos só provocam alergia depois, por exemplo, de digeridos ou de aquecidos, tá? Então, você faz às vezes com a matéria bruta na pele e não dá reação nenhuma, ou dá uma reação falsa e tal. Então, esse tipo de teste é preferível fazer através da dosagem de imunoglobulina E. Essa IgE, hoje em dia, já existem os métodos de biologia molecular, estão começando a entrar no mercado. Eles, por exemplo, não é o ácaro em si que é o material do teste, mas é um pequeno ponto, pequeno antígeno do ácaro, chamado DP1, hoje são mais de 20, que é detectado. Então, já está se trabalhando com a fabricação, a pesquisa com vacina específica daquele únicozinho antígeno. Evidentemente que ainda está em fase de experimento, ainda é um processo caro, mas existe. Agora, com relação a alimento, a corante, a conservante, há 2 tipos de corante hoje em dia já está se fazendo através do sangue. É um exame simples, tá? É o chamado C279, que é a tartrazina, é o corante amarelo, e o F340, que é o corante vermelho. Esse é um corante biológico, que ele é extraído de um insetozinho. É o corante vermelho, é o vermelho carmim, que existe em muita coisa, principalmente em criança, em bala, confeito, etc. Mas não se pode esquecer dos chamados aditivos alimentares, que é para dar gosto, para dar sabor, entendeu? Para dar um amargo, para dar um azedo, para dar um doce, enfim, esses maquiadores de sabores. Então hoje você tem muito usado, por exemplo, na comida japonesa, é o glutamato monossódico, entendeu? Que é extremamente alergênico. Aliás, é uma alergia que não se sabe ainda se ela é imunológica ou não, mas ele provoca muita reação, vamos dizer assim. Assim como outros. Adoçante artificial, esses, né, dietéticos, etc., embutidos,
todos eles, sardinha em lata, salsicha, mortadela, presunto, queijo amarelo, esses ketchup, mostarda, você está se alimentando com um veneno, tá? Está ingerindo um monte de coisa. Pode não te dar nada, como geralmente não dá, mas costuma dar reações, inclusive chamadas anafiláticas, aquela que o camarada tem que parar no pronto-socorro, com a garganta fechando, com a boca inchada, a cara inchada, enfim. Com relação aos testes, então existem os testes de laboratório e os chamados testes cutâneos, ou seja, que o próprio médico faz na pelezinha do paciente. Esse funciona muito bem para chamado aeros alergenos, ou seja, para o ácaro da poeira, para mofo, para pelo, para fungos, etc. Funciona muito bem. Para alimentos eu não gosto de fazer porque os resultados são falsos, entendeu? E existe também o teste de contato, esse é muito comum em mulher, a mulher que tem alergia ao esmalte de unha, a pintura para cabelo, cosméticos vários, bijuteria, essas coisas todas. Então é um teste que se cola nas costas, os antígenos, a substância e vê a que deu positivo e tem uma relação de onde existe aquela substância. Por exemplo, sulfato de níquel, deu alergia. Existe aqui, ó, na pulseirinha do relógio, botão de calça jeans, bijuteria e uma série de outras Aliás, coisas. Luiz, a gente tem que afirmar que o diagnóstico da rinite ou da alergia tópica ou alimentar é de muito mais fácil diagnóstico do que a respiratória, né? Muito mais, porque sem dúvida. A rinite, a alergia respiratória, ela é de caráter múltiplo. A alergia alimentar e a tópica, geralmente, ela é específica. Você consegue saber exatamente ao que aquela pessoa é alérgica. Limita, justamente. Agora, a alergia respiratória é aquela alergia de realmente mais difícil de diagnóstico, através de todos os testes, inclusive da avaliação clínica. É muito difícil você especificar exatamente ao que aquela pessoa é alérgica. Geralmente são polissensibilizados. O cara tem alergia a tudo. Agora, o paciente entrou em crise, ligou para o consultório, chegou lá com todos os sintomas. O senhor vai medicar, né, vai prescrever a medicação que ele tem que tomar, e aí passou os primeiros sintomas, o paciente parou de tomar o remédio. Normalmente essa aderência ao tratamento é muito comum. A pessoa se preocupa muito na fase aguda, com sintomas, enquanto estão incomodando. E o grande problema da alergia é justamente esse. O paciente achar que o tratamento dela é só a fase aguda, e não é. Você, quando prescreve um determinado medicamento para um paciente atópico alérgico, na crise, você visa tirá-lo dos sintomas que estão incomodando naquele momento. Isso não significa que ele não vai ter que fazer um tratamento a médio e longo prazo. E aí entra uma série de coisas, são medicamentos tópicos que ele vai precisar fazer uso, os próprios hoje em dia antileucotrienos, que são medicamentos que chegaram mais recentemente, que também só vão agir ao longo do tempo, em torno do tratamento de no mínimo 3 meses, a gente preconiza até em torno de 3 a 6 meses. A própria imunoterapia, que é um tratamento de resolução lenta, mas que o paciente, à medida que ele vai melhorando, a tendência é justamente abandonar o tratamento. A gente tem um problema muito sério com relação à alergia, com a aderência mesmo do paciente. Que convenhamos, todos nós visamos basicamente a melhora imediata. Dificilmente, a não ser pelas doenças crônicas, você vai realmente ter essa facilidade ou essa disponibilidade ou disposição de querer continuar o tratamento por um tempo maior. Acredito que isso acontece no consultório do otorrino, do próprio alergista, e isso deve ser muito comum com relação à imunoterapia, que o paciente, quando começa a perceber uma melhorazinha, ele mesmo abandona o tratamento achando que está curado, e na verdade a alergia é um tratamento quase que contínuo pela vida inteira. É claro que existem períodos de exacerbação dos sintomas, na fase aguda, esse a gente realmente tem que ser mais efetivo, inclusive com o uso das medicações, mas é um tratamento que praticamente a pessoa vai ter que fazer pela vida inteira. Sintomas, assim, o que o senhor dá de dica para evitar o desencadeamento dessa alergia? Olha, basicamente a gente falou até anteriormente aí, né?
com relação à parte respiratória, são todos aqueles cuidados de higiene ambiental, o máximo possível, de manter a casa limpa, arejada, evitar animal doméstico dentro de casa, colchões, travesseiros. A gente se vê muito falar de colocar bacia com água no quarto. Funciona? Muito pouco. Eu não acredito muito nisso. A superfície de evaporação de uma vasilha é muito pequena. Isso é besteira. Isso é bobagem. E aqueles chamados umidificadores, aquilo é excelente para criar fungo. Uma beleza para criar mofo. Entendeu? Então, se melhora por um lado, piora pelo outro. Então, na verdade, isso aí são fantasiosos. O indivíduo deve procurar a orientação do médico, né? Primeira providência. Não se automedicar. Hoje já existe antihistamínicos, antialérgicos, vamos botar assim, de segunda e de terceira gerações, que já dão menos sono, já não dá aquela moleza, já não impede o camarada de dirigir se ele se sentir bem, subir numa escada. Ou seja, evita reações, porque os antihistamínicos iniciais de primeira geração, muitos desses que distribuem posto de saúde, etc., como, por exemplo, a dexclofeniramina, né, o polaramina, etc., né, esse tipo de medicamento, eles são de primeira geração. Então, eles têm uma ação também em receptores da histamina no sistema nervoso central, no intestino, na barriga, no abdômen, né? Então, quando esses receptores do cérebro, quando são atingidos, é que provoca aquela moleza, aquela sonolência, etc. e tal, entendeu? Os mais recentes fazem isso com menos intensidade, tá? Então, é um tipo de terapia. A outra, os corticosteroides, de uso tópico, tanto de espirrar no nariz, como o de bombinha ou de pó seco, também, cada dia mais estão modernizando, estão se tornando menos agressivos ao organismo, em termos de efeitos adversos, como, por exemplo, problemas ósseos, dificuldade de crescimento na criança, aumento da pressão arterial, da glicemia, enfim, uma série de outras coisas. Então, você vê que é difícil você, às vezes, conciliar toda essa medicina, ou seja, o alergista e o otorrino não pode se limitar a receitar um antialérgico, um corticoide, não. Ele tem que conhecer um pouquinho de medicina interna, de saber que medicamento é aquele que, por exemplo, vou te dar um exemplo clássico, o uso que muita gente faz de um antihipertensivo, tá? Chamados inibidores da ECA, como, por exemplo, enalapril, captopril, etc. Não importa que o indivíduo está tomando aquilo 5, 6 anos, 10 anos, uma hora ele pode fazer o chamado angedema, aquele que incha a boca toda, incha no olho, fecha a glote, etc., por uma reação a um efeito daquele remédio. Entendeu? Então, simplesmente o tratamento é, primeiro, tirar ele da crise, da urgência, e depois suspender aquele remédio e trocar por um outro antihipertensivo. Entendeu? E não inventar outras coisas. E nesses casos, por exemplo, o corticoide atua pouco. Entendeu? É muita mão de Deus mesmo, porque senão o camarada vai para o espaço. Entendeu? E outros medicamentos, além da vacina, da imunoterapia, não vou criticar a acupuntura, porque não tenho conhecimento, não tenho capacidade para julgar uma atividade científica diante de Cristo, mais velha do que Jesus Cristo. Então, existem fundamentos baseados em problemas com a parte psicossomática, etc. Então, não vou criticar. Mas tudo tem sua validade, né? Às vezes até uma boa prece, uma boa oração ajuda pra caramba. Feita, né? Também, né? A simpatia na alegria funciona. Exatamente. E chega muito. Doutor Paulo Roberto, vou pedir para o senhor fazer as considerações finais e agradecer a participação do senhor no programa. Eu que agradeço o convite e espero que tenhamos outras oportunidades de estar aqui junto com vocês. Acho muito interessante esse tipo de programa que leva ao público leigo um pouco do conhecimento a respeito de cada doença. Gostaria só de, para finalizar, orientar o que a gente faz em termos de consultório nessa época do ano, que é muito interessante. Normalmente, no inverno, a sede, a necessidade nossa de água diminui muito. A gente transpira menos,
e a necessidade do organismo pede menos ingesta de líquido. Mas o que a gente sugere é o contrário, que a pessoa force a ingesta de água nesse período crítico do inverno. Isso ajuda muito a fluidificar secreções, principalmente em criança, no próprio idoso. Então, pequenas quantidades, mas com intervalos regulares, não esperar ter sede, porque a sede realmente nesse período do ano diminui bastante. Então, que a gente mantenha uma ingesta contínua de líquidos, evitar os choques térmicos, que é muito comum nessa época, principalmente com relação a banhos muito quentes, que a pessoa toma aquele banho quente e sai exposta ao vento ou à variação brusca de temperatura. E, no mais, qualquer dúvida em relação a processo inerente à rinite alérgica, nós nos colocamos à disposição para contato, mesmo não sendo paciente, querendo tirar alguma dúvida, a gente está sempre à disposição. E agradeço mais uma vez o convite de vocês e a companhia do meu amigo Luiz Grilo aqui, que é um expert no assunto. Luiz Antônio Grilo, muito obrigado pela participação. Por favor, as considerações finais. Eu que só tenho a agradecer pela presença e pelo carinhoso convite que recebi. Olha, não há muito que se dizer, há muito que se fazer, tá certo? Então, hoje em dia, esse fazer significa conscientizar mais o cidadão, seja ele de que natureza for, de que classe social for, entendeu? Em qualquer época do ano. Uma coisa é importante, é se conscientizar que existe um profissional para cada coisa na sua vida. Tá? Se você quer fazer uma boa ginástica e deve fazer, procura um professor de educação física, uma academia, não é? Se você precisa fazer uma fisioterapia, tem um fisioterapeuta para te ajudar. Né? Alguém para corrigir seu defeito da visão, o oftalmologista, enfim. Para cada setor da vida existe isso. Então, no caso das doenças, principalmente doenças alérgicas, é fundamental saber o seguinte: elas são chatas, são enjoadas realmente, mexe com a qualidade de vida da pessoa, seja ela uma alergia de pele, seja uma alergia respiratória ou de qualquer outra natureza. Então, é importante você procurar ajuda no início de que você sentiu os sintomas. Tá? Isso é o mais importante, é o fundamental, para que possa ser corrigido da melhor maneira possível e da maneira que for possível aquelas anormalidades que estão te incomodando. O programa Viva com Saúde fica por aqui. Até a próxima.